Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos a essa quinta aula do curso de astronomia do projeto Olympic Birds. Então um curso que visa preparar você que vai fazer a OBA. E nesse curso especificamente eu vou estar preparando você que vai fazer a OBA no nível 3, ou seja, que está no 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Então nessa aula a gente vai falar então do sistema solar. Ao contrário dos outros conteúdos que eu já tinha dado, que são conteúdos fixos, ou seja, que são recorrentes, esse é um conteúdo que não chega a ser recorrente, mas serve para dar uma base para a gente estudar os próximos tópicos. Então a gente vai ver uma visão geral mesmo sobre o sistema solar. A gente não vai aprofundar nada, mas vamos ver algumas características, uma visão geral de cada planeta, que é algo então que pode cair na OBA e serve para dar base para os próximos conceitos. Mas então vamos iniciar. Então aqui temos os tópicos que serão abordados, é basicamente o que eu já tinha falado para vocês. Mas então a gente vai ver uma breve introdução, vamos entender o que é o sistema solar e algumas características dele. Vamos ver algumas curiosidades então e uma visão geral sobre os planetas e o Sol, obviamente. E depois vamos falar então rapidamente de outros objetos. A gente vai diferenciar o que é um cometa, um asteroide, um meteoroide. E também vamos falar então do planeta não e outras características importantes. Então aqui é a introdução mesmo ao conteúdo. Então aqui tem uma representação então do sistema solar, né, a ordem da órbita de cada planeta. Depois a gente vai ver melhor isso daqui. E aqui, então, eu retirei da internet a definição, o conceito do sistema solar. Eu acredito que fica bem resumido e é importante a gente ver. Então aqui, como está escrito, né, a fonte é da Wikipédia, o sistema solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. A estrela central, maior componente do sistema, respondendo por mais de 99,85% da massa total, gera-se energia através da fusão de hidrogênio em hélio, dois de seus principais constituintes. Então isso é só uma introdução mesmo para você entender o que significa então esse conceito. Aqui temos a idade, portanto, né? Aqui temos isso está representado então numa notação científica, mas se a gente escrever isso então em números, vai ficar mais ou menos. Então a gente vai ter 4.471. A gente vai ter mais ou menos isso, então 4 bilhões 471 milhões de anos mais ou menos. Então aqui ali estava expresso em notação científica, mas se a gente fazer a conversão vai dar isso daqui. Então essa é a idade do sistema solar. Lembrando que todo o universo tem uma idade de aproximadamente 14, 15 bilhões de anos. Então aqui a gente viu a visão geral. Então aqui sobre a fusão então nuclear de hidrogênio em hélio a gente vai ver então mais para frente. Aqui então chegamos em outro conceito, que é o do plano da eclíptica. Então eu acredito que você já deve ter visto representações do sistema solar. E parece, então, se a gente vê que o sistema solar é um disco, então temos no meio então o Sol e os planetas girando. Só que, na verdade, o sistema solar ele não é inteiramente plano. A gente vê aqui, então, isso que é chamado de plano de eclíptica. Então, a maioria dos planetas realmente segue, então, o plano, que é denominado plano de eclíptica. Porém, temos alguns corpos que não seguem esse padrão. Ou seja, com isso, então, a órbita do sistema solar é não coplanar. Se, por exemplo, Plutão e os outros corpos que não seguem isso ficassem no mesmo plano, daí a gente poderia afirmar que que o sistema solar tem uma órbita coplanar. Mas não é o que ocorre. Então, como está descrito aqui, com exceção de Mercúrio e Plutão, as órbitas dos planetas estão aproximadamente, né, é importante saber disso, no mesmo plano. Então esse plano é denominado eclíptica. Então mais para frente a gente vai ver melhor isso. E aqui então a gente vê as órbitas, então estão mais ou menos alinhadas,
né? Isso vai trazer consequências na observação dos astros, então, do nosso planeta. E a gente vê aqui Mercúrio e Plutão, então, que estão um pouco mais afastados desse plano. O plano orbital, então, da eclíptica. E outra coisa importante também é a dimensão do sistema solar, que é de aproximadamente 30 unidades astronômicas. É um conceito que a gente já viu, eu acho que na primeira aula, né? Então a dimensão do sistema solar é de aproximadamente 30 unidades astronômicas até Netuno. Claro, a gente vai ter o cinturão de Kuiper, mas depois a gente vai ter a nuvem de Oort, e claro que é muito mais que isso, mas até Netuno, portanto, é 30 unidades astronômicas. Então eu recomendo para você praticar. Então eu acho que você deve se lembrar de quanto equivale uma unidade astronômica. Então tenta fazer a conversão, então, de quanto vai dar, então, isso em quilômetros. Então a conversão de unidades astronômicas para quilômetros. É um exercício que eu recomendo você fazer. Então aqui a gente tem essa representação, então, que é da inclinação dos planetas. Isso na primeira aula eu até botei, então, essa imagem então, nos slides. Eu até apresentei isso para vocês, mas é bom retomar. Então é importante saber que os planetas vão seguir, então, um plano orbital. A maioria deles, então, vão seguir aproximadamente um plano orbital, né, o plano da eclíptica, só que eles não têm inclinação. Então a gente, como viu, o nosso planeta, a Terra, tem uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus, e os outros planetas já têm, então, outras inclinações. Para o nível da OBA não é importante, né, saber essas inclinações. Para as fases mais para frente, né, seletiva, de alguns planetas é importante saber, é importante ter mais noção, e a gente vai usar mais de fato isso. Mas para o nível 3 é importante saber somente que os planetas vão ter essa inclinação, e a inclinação, portanto, do nosso planeta. Então aqui temos a classificação dos planetas. Então, como eu acho que você deve saber, temos 8 planetas no sistema solar, e existem algumas formas de dividir esses planetas em grupos. Temos então 2 grandes grupos. Temos o grupo dos planetas rochosos, que também são chamados de planetas terrestres e planetas telúricos, e temos o grupo então dos planetas gasosos, que também são chamados então de planetas jovianos. E esse grupo então dos planetas gasosos ou jovianos, ele também é subdividido em 2 grupos. Então tem os gigantes de gás, então, que no caso seria Júpiter e Saturno, e os gigantes de gelo, que no caso seria Urano e Netuno. Já os planetas rochosos seriam então Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. E daí você deve estar se perguntando por que ocorre isso. Bom, isso remonta... Por que ocorre essa diferença, então? Porque vai ter uma diferença entre esses 2 grupos de planetas. Se a gente pensar, os planetas gasosos vão ser tremendamente mais grandes, né? Vão ocupar mais espaço que os planetas rochosos. E por que ocorre isso? Bom, isso remonta, então, à formação do sistema solar. Então é um outro assunto que eu não vou abordar, mas eu recomendo você dar uma visão geral. Então primeiro teve o processo então de sedimentação, por fim teve bem mais para frente o processo então de dissipação, e teve então um conteúdo bem legal de ser estudado, que é o processo de formação do sistema solar. E o que ocorreu? Eu não vou explicar detalhadamente isso, mas o que ocorreu é que o Sol, né, no centro do sistema solar havia muito calor, e os gases, então, o líquido, o que aconteceu é que foi evaporado. Então, eles foram expelidos, então, para áreas mais distantes, então, do centro do sistema. E o que ocorreu é que formou esses planetas que a gente conhece, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, eram então gases que foram expelidos, estavam nessa região mais próxima do Sol e acabaram acumulando aqui. Então ali eles conseguiram se manter. Então, de forma bem resumida e generalizada, é isso. Mas tem várias aulas que explicam isso, então é outra coisa que eu recomendo você ver antes de fazer a OBA.
E agora já adentramos então o próximo tópico, que é dos planetas. Então a gente vai falar resumidamente dos planetas. Então é importante saber o que precisa então para um corpo celeste se tornar planeta. Bom, se a gente pensar, em 1801 foi descoberto Ceres, que atualmente a gente considera um planeta não. Só que uma grande parte do tempo ele foi considerado então um asteroide. Então em 1801 ele foi descoberto. Então em 1930, né, tempo mais tarde, foi descoberto Plutão e foi dado o título de planeta, como eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, né? Não tinha nenhum argumento que tirasse ele de ser um planeta. Só que o que aconteceu é que no começo desse milênio, ali por 2003, 2005, outros corpos só foram descobertos, né? Como, por exemplo, Haumea, Makemake, entre outros corpos, né? Que atualmente a gente considera planetas anões. E o que aconteceu é que quando foi descoberto, logicamente eles teriam que ser considerados planetas. Então, para eles não serem considerados planetas, né, e teria um impacto grande isso, foi aberta uma nova categoria, que a gente conhece atualmente como planeta anão. Então esses planetas começaram a ser chamados de planetas anões, e Plutão, então em 2006, como eu acredito que vocês devem conhecer, foi rebaixado para planeta anão. Só que por que ele foi rebaixado? Porque esses corpos, então, que atualmente são planetas anões, eles foram rebaixados porque não cumpriam, então, esses requisitos que foram estabelecidos para ser planeta. E o que é, basicamente? É orbitar o Sol, é uma primeira característica, óbvia até. Ele tem tamanho suficiente para ser esférico. Então, por que ele tem que ter tamanho? Porque se ele não tem tanto tamanho, o que acontece é que ele não vai ser esférico, não vai ter tanta gravidade que vai puxar tudo para o centro e deixar ele ser perfeitamente esférico. Então, é um conceito importante de saber que quanto maior a massa, mais gravidade vai ter atuando. Então, por isso que precisa ter uma certa quantia então, de massa para ter gravidade suficiente para ter um formato esférico. E a terceira característica é dele estar sozinho na sua órbita. Como assim? É basicamente ele não ter forte influência de outro astro. Então, por exemplo, Plutão ele ficava naquela região do cinturão de Kuiper. Então, ele dividia a sua órbita com outros corpos, né, com cometas, enfim. Então, o que acontece é estar sozinho na órbita. E tem outros corpos, né, que tem outros títulos que a gente dá, que naquela região mesmo, que sofrem uma grande influência de Netuno, então o último planeta. Então foi feito esse critério, que é estar sozinho na sua órbita, não sofrer nenhuma influência de outro planeta ou corpo. Então vamos agora falar rapidamente, então, ver algumas características gerais de cada planeta. Então vamos lá. Então o primeiro planeta depois do Sol, né, nessa ordem, é Mercúrio. Então ele recebe o título, então, portanto, de planeta mais próximo ao Sol. Então temos aqui, portanto, uma imagem do planeta e vamos falar algumas características básicas sobre ele. Então o raio, esse conceito de raio a gente já viu nas aulas anteriores. Ele tem um raio, portanto, de 2.439 quilômetros aproximadamente. Então é um planeta muito pequeno. Depois que Plutão foi rebaixado, ele se tornou o planeta mais pequeno do Sistema Solar, então, em raio. Lembrando que a Lua tem um raio de 1.737 quilômetros. Então é um raio relativamente próximo ao nosso satélite natural. Então tem um período orbital de 88 dias, então a translação, a duração do dia, a rotação, portanto, é de 58 dias, 15 horas e 30 minutos. E a gravidade, né, se a gente pensar que é um planeta com um raio bem pequeno, a gravidade, portanto, não será tão grande. É de aproximadamente, então, 3,7 metros por segundo ao quadrado.
Algumas curiosidades gerais. Então, como eu disse, é o planeta mais próximo do Sol. Ele tem 58 milhões de quilômetros, então é a distância, portanto, dele ao Sol. E isso vai dar mais ou menos 0,46 unidades astronômicas. Como a gente tinha comentado, a distância Terra-Sol é de 1 unidade astronômica, então, e a distância de Mercúrio ao Sol é de 0,46. É o planeta mais pequeno, como eu já tinha comentado. Então, se a gente pensar que é o planeta mais próximo do Sol, consequentemente vai ser o planeta mais quente. Só que isso não ocorre de fato. É o segundo planeta mais quente, com uma temperatura que pode variar de 427 graus Celsius e a menos 182 graus Celsius, portanto. Então, por que não é o planeta mais quente? Bom, isso a gente vai deixar para falar quando a gente falar de Vênus. Só que é importante a gente entender essa variação de temperatura. Então, de dia a temperatura é de aproximadamente 427 graus e à noite é de menos 182 graus. Então isso é bem interessante. E por que isso ocorre? Se a gente pensar no nosso planeta, a variação do dia e noite, a variação de temperatura não vai ser tão grande assim. Só que o que acontece em Mercúrio é que, como ele é um planeta muito pequeno, ele não tem uma atmosfera muito forte. Então o que acontece é que não vai ter uma atmosfera muito forte, então o que acontece é que na noite e no dia vai ter uma variação grande de temperatura, que é o que ocorre. Então, se a gente pensar que a duração do dia é de 58 dias, 15 horas e 30 minutos, então é bem interessante isso. Vai ter uma variação, vai ser muitos dias, portanto, com uma temperatura negativa, é uma temperatura bem fria, e muito tempo, então, portanto, com uma temperatura muito elevada. O céu do planeta, se a gente tivesse em Mercúrio, a cor do céu seria preta, só que porque é preta é devido a ele não ter uma atmosfera tão grande por causa do tamanho. Se a gente pensar, a nossa Lua também tem um céu preto, porque não tem um tamanho tão grande. É uma coisa que não vai cair na Olimpíada, mas assuntos relacionados a essa natureza, então, por exemplo, a cor do céu, eu recomendo você, se você tem essa curiosidade, assim como eu, ler esse livro daqui, né? Um livro bem introdutório a isso, que se chama, então, Pálido Ponto Azul. Então, no capítulo 10 desse livro, ele fala das cores no céu de cada planeta. Então, se você tem essa curiosidade, leia esse livro, porque não chega a ser um conteúdo que vai cair na oba, então não precisa ficar falando. Então, como eu disse, a atmosfera é fraca. Opa, eu passei aqui, deixa eu voltar. Então, como eu disse, a atmosfera é fraca e nela, então, há hélio, sódio e oxigênio principalmente. Chegamos, então, no segundo planeta depois, então, do Sol. Depois de Mercúrio, no caso, então, que é Vênus. Como eu tinha comentado anteriormente, é o planeta mais quente. Alguns dados gerais, então, sobre o planeta. O raio é de 6.051 quilômetros aproximadamente. O período orbital, ou seja, de translação, é de 225 dias. É um pouco mais perto, então, do nosso planeta. E a duração do dia, portanto, é de 243 dias. Então, o que ocorre é que o dia vai ser mais longo que o ano. Então, isso é bem interessante. E se deve, então, aos movimentos que o planeta realiza. Não tem um critério bem estabelecido. E a gravidade, portanto, como a gente viu, ele tem esse raio daqui. É um planeta próximo, então, falando de raio do nosso planeta, é um pouco menor que a Terra. Então o que acontece é que a gravidade é mais próxima que a nossa, é de 8,87 metros por segundo ao quadrado, que é um pouco menor então que a gravidade que a gente tem aqui. Algumas curiosidades então gerais: é o planeta mais quente, a temperatura lá é de aproximadamente 484 graus Celsius.
Isso é bem interessante, porque se é o segundo planeta mais próximo do Sol, por que é tão quente? O que ocorre é que, ao contrário de Mercúrio, que não tem uma atmosfera muito forte, Vênus é totalmente ao contrário. Então, tem uma atmosfera muito densa, muito forte. Então, o que aconteceu é um gigantesco, um brutal efeito estufa. Então, por isso que a temperatura é tão elevada. A gente comenta, então, do aquecimento global, né, do efeito estufa, então, no nosso planeta. Então, um exemplo concreto disso é de Vênus. Só que o que ocorre é que em Vênus isso ocorreu naturalmente. E no nosso planeta, pelos caminhos que estão sendo traçados, isso não vai ocorrer por culpa de nós. Não vai ocorrer, portanto, de maneira natural. Como eu tinha dito, é um pouco menor que o nosso planeta. Então aqui é bem interessante essa curiosidade. Então é o planeta mais próximo do nosso. Se a gente pensar, os planetas vizinhos, digamos, da Terra é Vênus e Marte. Só que o que ocorre é que Vênus está mais próximo. Fica a uma distância média de 170 milhões de quilômetros. Tá, mas a distância do Sol até o nosso planeta não é de 150 milhões de quilômetros? Só que o que ocorre é que eles têm períodos de translação diferentes. Então é a distância média. Se a gente parar, eles vão estar sempre em pontos diferentes da órbita. A atmosfera, portanto, é de 96,5% composta de dióxido de carbono e também tem nitrogênio. Então essa composição já reflete, se a gente parar para pensar, com o efeito estufa do planeta. E aqui, portanto, no lado direito temos uma imagem então do planeta. Aqui, então, eu separei uma imagem da sonda Venera 14. Então foi uma sonda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, para quem não sabe, então foi um país então que existia no século passado e depois deu origem então para vários países. O maior deles era a Rússia, mas tinha Cazaquistão, Mongólia, enfim. Então essa é uma imagem dessa sonda. Uma imagem que foi tirada, portanto, no ano de 1982. Já teve outras sondas, né, muitas outras missões que já foram para Vênus. E a sonda Venera, então o programa Venera foi um desses programas, né, uma dessas sondas. Então agora chegamos finalmente então no nosso planeta. E olha que a gente só viu 2 planetas antes disso. Então vamos falar algumas características gerais do nosso planeta. Como eu tinha comentado, o raio de Vênus é semelhante. O raio do nosso planeta é de 6.371 km, um pouco mais que de Vênus. Período orbital. Esse conceito eu acho que você tem que saber. Isso a gente viu na primeira aula ainda, esse conteúdo. Então o período orbital do nosso planeta é de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Então isso a gente viu na primeira aula. E a duração do dia, o período de rotação, é então de aproximadamente 24 horas. E a gravidade, portanto, da Terra é de 9,807 metros por segundo ao quadrado. Acaba que em provas, né, como a URBA, sempre é arredondado a 10 metros por segundo ao quadrado ou até mesmo para 9. Só que isso sempre vai ter no enunciado da questão. Algumas curiosidades gerais. Então é o planeta que abriga vida. Então é o único planeta conhecido, o único lugar conhecido que abriga vida, por enquanto, né, do nosso conhecimento, é claro. E algum dado que eu até pesquisei para trazer para vocês é que existem aproximadamente 8,7 milhões de espécies então no nosso planeta. A composição, rapidamente, da atmosfera é de 78% nitrogênio e 21% oxigênio. São então os 2 principais gases da atmosfera. Como eu acho que você deve saber, né, a gente até trabalhou nas últimas 2 aulas, o único satélite natural do nosso planeta é a Lua. Foi o único local, além
do nosso próprio planeta que o ser humano já pisou. Então agora finalmente chegamos no planeta vermelho, Marte. Então, como está escrito no enunciado, será que é o futuro da humanidade? Bom, então como você está fazendo a OBA, eu acredito que você deve ter curiosidade então por essa área e com certeza já deve saber que está sendo feita uma grande movimentação e pesquisa então visando no futuro Marte ser colonizado. Então é uma característica bem importante do planeta que possivelmente poderá ser então colonizado no futuro. Agora falando já nas características do planeta, ele tem um raio então de 3.389 quilômetros aproximadamente, um período orbital de 687 dias, a duração do dia, então o período da rotação do planeta é de 1 dia e 37 minutos, então é bem curioso isso, porque é uma diferença de 37 minutos da duração do dia no nosso planeta, então está bem próximo. Já falando em gravidade, daí sim vai ter uma diferença grande, uma diferença gritante entre os dois planetas. Então a gravidade de Marte é de 3.721 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Talvez para quem invista então nessa tecnologia, para que no futuro o planeta seja colonizado, a gravidade seja um dos maiores obstáculos. Já falando nas curiosidades, então abriga o maior vulcão do sistema solar, eu acredito que essa informação você deve saber, que é o Monte Olimpo. Então que ele vai ter uma altura de aproximadamente 21,9 quilômetros de altura. Só é possível essa altura tão grande devido o planeta não ser tão grande. Então, como eu tinha explicado, como ele não é tão grande, isso possibilita-se então uma elevação um pouco mais alta devido a isso. Outra curiosidade, então, a crosta de Marte está sobre um manto de silicato e tem em seu interior um núcleo formado por ferro, níquel e enxofre, um pouco da composição do planeta. E o planeta também possui 2 satélites naturais, que não são parecidos com o nosso planeta, mas também possuem suas características próprias, que no caso é Phobos e Deimos. Phobos, se não me engano, tem um diâmetro de aproximadamente 28 km e Deimos 16 km. Então é muito pequeno, tanto que se a gente vê imagens do satélite, não vão ter um formato esférico. Então isso é bem interessante, porque não tem tanta massa para a gravidade trabalhar a ponto de ser esférico. E tem muitos astrônomos que já levantaram a teoria de como entre Marte e Júpiter tem o cinturão principal de asteroides, então eu acabei não falando, mas entre Marte e Júpiter tem o cinturão principal de asteroides, então onde se encontram vários objetos celestes. Alguns astrônomos levantaram a possibilidade desses 2 satélites naturais serem, na verdade, devido ao tamanho, asteroides então capturados então pela gravidade de Marte. E até então é a teoria mais aceita. Então, de fato, há uma grande possibilidade disso ser verdade. Outra característica interessante é que os 2 satélites estão bem próximos do planeta, em comparação então com a Lua, com a Terra. Então o que ocorre é que Deimos está, se não me engano, a menos de 10.000 quilômetros de Marte, e daqui a um tempo vai ter uma colisão entre o satélite natural e Marte. Então é uma curiosidade então bem interessante sobre isso. Eu acabei não falando, mas Mercúrio e Vênus então não possuem nenhum satélite natural. Mas por que eles não possuem? Bom, como são planetas bem próximos do Sol, para manter um satélite natural vai ter uma briga de gravidade entre o Sol. O Sol é muito mais massivo. Então, e também são planetas bem pequenos, se a gente parar para pensar. Então o que ocorre é que é difícil o planeta manter algum satélite natural, não só pelo tamanho, mas por estar próximo do Sol. A Lua eu acabei citando então anteriormente, e agora
eu falei brevemente de Phobos e Deimos. Acaba que eu não vou falar muito detalhadamente de cada satélite natural, existem dezenas então de satélites naturais no nosso sistema, e acaba que eu não vejo necessidade de se aprofundar muito nesse tema. Anteriormente, então, eu já tinha feito um vídeo falando só dos satélites naturais do sistema solar. Então eu acredito que se você ver aquele vídeo, você já terá uma base boa para fazer a OBA. Então o link desse vídeo que eu já tinha feito, né, fora do curso, vai estar na descrição. Aqui, então, temos uma selfie, então, feita do rover Curiosity, então, ao lado do Monte Mercure, então, em Marte. É bem interessante, tem vários rovers, né, missões robóticas que foram para Marte. Então já teve várias questões falando sobre isso na OBA, na parte de astronáutica. Na última aula do curso eu vou até citar algumas dessas questões. Bruno, e não ficou faltando alguns planetas? Ficou, inclusive eu tinha prometido falar de outros corpos então do sistema solar. Só que o que ocorre, que o recomendado no projeto Olympic Beards é que as aulas não ultrapassem 30 minutos. Então essa aula vai ser dividida em 3 partes. Então na próxima semana aguarde que terá uma nova aula, uma continuação dessa. E a terceira aula, no caso, será a resolução de uma lista de questões sobre o assunto. Então, obrigado pela presença e até a próxima aula. Tchau!